Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Caleb São Martins, envelopador e instrutor de envelopamento. E a minha missão é ensinar pessoas a envelopar do zero até o avançado. E na aula de hoje, o que eu vou te ensinar são as 3 maneiras de envelopar um retrovisor. Então a gente vai falar sobre as linhas de luz do carro, algo que a gente viu na aula passada. A gente vai falar sobre tensionamento, triangulação, sobre linha de corte, algo que a gente também viu em uma das aulas que passou, e a gente vai conversar um pouco sobre isso e na prática fazer o carro, fazer o retrovisor em 2 peças, fazer em uma peça só e de maneiras diferentes, tá bom? Então cola comigo que a aula de hoje está sensacional, bora! E vamos lá galera, então. Primeiro o que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenhar grosseiramente, né, um retrovisor. Vamos pegar aqui o do lado do motorista. Então ele tem, isso aqui é uma visão de cima, tá galera? Olhando ele de cima, tá? Então aqui é o carro, aqui é a parte interna e fazer esse desenho aqui. Por que que eu resolvi pegar esse retrovisor aqui? Hoje a gente está falando de um carro, um Nissan Versa. Então o retrovisor dele é muito similar, muito parecido com os retrovisores da linha Volkswagen, que normalmente é onde a galera tem muita dificuldade. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de retrovisor aqui. Vocês que ainda não viram, continuem comigo nessa aula, mas a gente tem no nosso canal também uma aula de como fazer um retrovisor da linha Volkswagen. E a gente trabalha lá com material SW900 da Avery e também com material da Altac, tá? O Ultra Black Piano. Então hoje a gente vai falar aqui um pouco das formas como fazer esse retrovisor, de como começar, de como trabalhar. E a primeira coisa que a gente precisa entender disso aqui tudo é a leitura dessa peça. Quando eu olho esse retrovisor aqui de cima, né, o que eu tenho? Eu tenho aqui, vamos botar a cara do Gol, né, o sorriso do carro, onde aparece, ó, aquela parte superior, aqui a parte frontal, que é onde bate os bichinhos, né, as pedrinhas quando a gente está na estrada, e aqui uma parte interna que fica protegida e que tem uma angulação muito agressiva, porque se eu começar o meu retrovisor por aqui, vai chegar nesse momento aqui que eu vou ter excesso de material aqui em cima, ou então eu vou ter excesso de material aqui embaixo. Se eu começar por aqui, puxando esse material para cá, eu vou ter excesso de material aqui em cima, ou então aqui na linha inferior ele vai acabar embolando. Então tudo isso causa sempre um desconforto, uma dificuldade para a galera pegar peças como o retrovisor, que são peças mais complexas. O que a gente vai fazer? Por onde começar? Sempre por a área mais complexa. Qual é a minha área mais complexa? Exatamente essa quina aqui. Porque se o retrovisor terminasse aqui, eu conseguiria tranquilamente começar aqui, terminar, começar aqui, terminar, ou começar aqui, terminar, e não teria problema. Mas como eu tenho essa angulação e mais essa, né? Lembrando que aqui a gente está em 2D e o retrovisor a gente está em 3D, eu devo começar por aqui. Como que eu vou fazer? Começo nessa quina lá embaixo e eu vou abraçar esse retrovisor aqui, ó, a frio, tá galera? Sem calor, a frio, até mais ou menos aqui, ó, tá? Então essa primeira etapa dele, que sobe lá da parte inferior encostada no plástico cru até esse início dessa capa aqui do retrovisor, né, que é a parte pintada do retrovisor, que é o que a gente vai envelopar, até aqui mais ou menos a frio. E aí o que acontece? Esse material aqui, ele já fica acomodado, ele fica pronto, tá no lugar. A partir daqui eu tenho 2 peças. Lembram que a gente estava falando sobre linhas de luz, sobre ler a peça? O que eu tenho? Lembrando que esse preto aqui, ó, eu não sei desenhar em 3D, mas eu vou tentar. Vamos botar aqui, ó, que aqui a parte inferior ele faça isso aqui, né? Ó, e vem para cá. E aqui ele faz isso aqui. Correto? Tá? Então a linha pontilhada aqui a gente vai imaginar que é a parte que eu tenho para baixo lá dessa peça. Então o que eu tenho que fazer? Olha aqui, eu tenho uma peça para cá
uma que vai fazer esse frontal aqui. Lembrando que eu tenho uma linha de luz aqui. Eu tenho toda essa parte superior para fazer, segunda peça. E eu tenho aqui, ó, uma terceira peça, que é aquela peça que fica na parte lateral do meu retrovisor. Então, imaginando ele em 3D, o que eu tenho? Essa parte interna, aqui a parte frontal dele e aqui a parte superior. Então eu tenho o quê? 3 peças, né? Uma aqui em cima, uma aqui no frontal e outra aqui interna. Então, ó, uma no frontal, uma em cima, uma superior e outra na lateral. Beleza? Compreenderam? Se está entendendo, deixa um comentáriozinho aqui embaixo, deixa um joinha, deixa um foguinho para eu entender que tu estás entendendo, tá? A partir daqui, o que eu preciso fazer? Olha só, que formato que isso aqui me entrega? Olha só o que eu vou fazer, ó. Aqui para cá, ó. O que isso aqui forma, galera? Um triângulo. E ó, esse aqui. O que forma? Outro triângulo. E aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, segurando essa peça. E esse excesso aqui, ó, puxando para cá. Então, olha aqui. O que eu tenho aqui? Ó. Mais um triângulo. Então, depois... E aqui, ó, o que forma aqui? Outro triângulo. Então, toda a nossa peça, ela se divide ou se subdivide em vários triângulos, tá? Que é a técnica de triangulação. Ponta e base. Base na minha mão, a ponta lá, e eu vou tensionar esse material e fazer ele acoplar. Lembrando, né, galera, que tudo isso aqui a gente está lendo, está definindo antes mesmo de começar a trabalhar. Por quê? Porque eu já sei qual é o carro, já sei qual é o retrovisor e analisando esse retrovisor eu já sei tudo que eu preciso fazer sem antes tocar no retrovisor. O que eu preciso que vocês entendam é aprender a ler cada retrovisor. Ah, mas então não são todos os retrovisores que eu começo por aqui? Não, não são todos que eu começo por aqui. Tem retrovisor que eu começo por aqui, tem retrovisor que eu começo por aqui. Não são todos que eu começo por aqui. A gente precisa aprender a ler as peças. E é esse o meu maior desafio como instrutor, como mentor de vocês, é fazer com que vocês desenvolvam a leitura, tá? Nesse caso, assim como no caso do retrovisor da Volkswagen, nós vamos começar por aqui. Quais são os princípios que vocês não podem esquecer? Pré-estiramento, estiramento, triangulação, tensionamento, isso tudo vai ser para todos. Agora, aonde começa, a gente tem que aprender a ler, tá? Isso a gente vai desenvolver com o tempo. Nesse caso, nós vamos aqui. E daí, os princípios que eu falei para vocês, ó. Triângulo, 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 triângulo e triângulo e triângulo. Sempre eu vou trabalhar com essa angulação, com esses graus, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu preciso que vocês entendam e que seja claro para vocês. Nós vamos trabalhar hoje com o retrovisor em 2 peças, ou seja, nós vamos fazer uma das vezes, nós vamos fazer com emenda aqui, ó. Nós vamos dividir, usar a própria linha que o retrovisor tem. Nós vamos dividir e vamos fazer essa parte interna primeiro e depois a parte externa. Nós vamos fazer um sem a utilização do soprador e nós vamos fazer um utilizando o soprador. E todas essas vezes vocês vão ver que as técnicas, que os princípios vão ser sempre os mesmos, tá bom? Então eu te convido agora a tomar uma água e vamos para a aula prática que vai começar agora. Bora! Vamos embora, galera, vamos fazer a aplicação. Então aqui, ó, a gente hoje vai contar com o Avery SW900, é um Color Flow, é o famoso camaleão. E como eu prometi para vocês, nós vamos fazer de 3 formas o retrovisor. A primeira, a frio, sem soprador, tá? Triangulando, tensionando, tudo nos mesmos princípios. Vamos finalizar, fazer a quebra de memória, o corte
e ok. Segunda vez, a gente vai fazer aqui, ó. Ju, cola aqui comigo rapidinho. Vocês conseguem enxergar essa linha aqui? Uma linha desenhada no próprio retrovisor, ó. Já é da injeção, da injetora. A própria injetora do plástico já fez uma emenda para nós. Então a gente vai fazer a parte interna primeiro e depois a parte externa, tá? Então eu vou ensinar vocês como fazer um retrovisor em 2 peças. De repente tu está começando, tem um pouco mais de dificuldade, calma, dá para fazer igual, mas vale uma emenda bem feita do que tentar fazer uma coisa que tu não domina e vai ficar tendo retrabalho. Então tá tudo certo, não tem problema, tá? Faz parte da evolução, aquilo que eu digo é 1% ao dia, todos os dias. Se tu não consegue fazer inteiro, faz em 2 peças, não é vergonhoso, tá? Não tem problema nenhum e nós vamos mostrar que isso é totalmente possível, inclusive em alguns casos é extremamente necessário, dependendo do tipo de material. Os materiais que estão sendo lançados agora de dupla laminação, materiais mais grossos, mais difíceis de trabalhar, de moldar, né? Materiais como material cromo, que é impossível fazer em uma peça só, tá? Então assim, fiquem tranquilos, a gente vai ensinar como fazer, depois vocês vão ter que desenvolver esse processo de leitura, né, das peças para entender aquilo que precisa realmente ser feito em 2 peças, aquilo que vocês já têm capacidade técnica para fazer inteiro e aquilo também que é limitação de cada material que vocês vão trabalhar, tá bom? Então, vamos embora? Vamos fazer essa aplicação? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer como a gente sempre faz, né? O material tem sistema de fácil aplicação, famoso anti-bolha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, como a gente sempre faz, um pré-estiramento na minha quina, por onde eu vou começar, ó, tá? E o que eu vou fazer? Deixa eu organizar ele aqui para mim, para ficar mais fácil. Não, eu preciso que vocês enxerguem isso. Vamos lá. Vamos começar direto por aqui. Então, ó, vocês estão vendo que ele vai até o final, né? Ó, reto até o final. Ele vem pra cá também. Deixa eu só livrar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergar. Tá vendo aqui, ó? Que eu já fiz toda a quina com ele a frio, de boa, tudo aparecendo, ó. Não tem nada de ruga e prega aqui embaixo. Todas elas estão pra cá. O que eu vou fazer agora? Vocês lembram o que eu falei na teoria? O que era feito? Uma triangulação, o que? Bilateral, correto? Então, ó, uma já veio, tá? Primeira já veio. Uma triangulação tá feita, tá? Ó, material aqui em cima. Vamos relaxar ele. Como é que eu relaxo um material que está sofrendo tensão sem calor? Vocês lembram da massagem? Então, olha aqui, ó. Os 4 dedos em cima. Ó. Ô, filha da mãe. Trancou. Ó. Olha o que aconteceu com ele agora. Tá? Liso. Vamos pra cá? Mesma coisa. Agora eu vou travar com uma mão aqui para ficar mais fácil. Ó. Mais uma. Tá liso, né? Correto? Estão enxergando? Estão captando? O que eu tenho agora? Eu só tenho essa parte interna. Vou ter que girar pra cá, Ju. Ver se tu consegue pegar aqui, fica mais fácil. Ó, eu só tenho essa peça agora. Tá? Ó, tá vendo aqui a linhazinha, aquela da emenda que eu tinha falado pra vocês? Ó? Tá bem aqui e a tensão tá aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, mesma coisa. Vou tensionar ele pra cá, ó. Ó, com movimentos de vai e vem. Ó, aqui. Como ele já foi. E aqui, ó, ele não veio porque ele tem esse degrau aqui do próprio... Vamos separar essa tensão aqui. E aqui eu vou vir com a espátula agora para finalizar esse vinco. Então, vamos pentear aqui, ó, para tirar esses vincos aqui. Esses aqui eu não me preocupo, né? São vincos
do próprio tensionamento do material. Lembrando, né, que a gente está trabalhando com material a frio, então todo estiramento dele está dentro do limite que esse material pode sofrer, porque a frio ele não vem além do que a gente pode fazer. Se ele for forçado além, ele vai rasgar. Então, ó, aqui em cima a mesma coisa. Agora, ó, movimentos laterais, ó, já se alinhou. Vou trazer para cá, para além da peça plástica. Aqui, o que que eu faço? Ó, vou relaxar um pouco ele, que aqui tem a partezinha da seta aqui, né, do pisca, ó. Já foi. Já foi também. Ok. E aqui já tá toda. Volto a dizer, tá, galera? Sempre vai ter alguém que vai dizer, cara, isso só é possível porque o material. Claro que sim. Existem características que são específicas de cada material. A gente já falou aqui muito sobre a Altac, já falamos sobre o Mactac, hoje a gente está falando sobre a SW900. E claro, obviamente que sim, que tem características que esse material permite toda essa elasticidade pelo plastificante, por tudo mais, ok, tá? Mas é técnica, beleza? Vamos para o calor? Vamos ver como esse material vai se comportar agora que a gente vai colocar calor nele, né? Vamos ver se ele vai enrugar, se ele vai querer sair do lugar, o que vai acontecer. Vocês acham que ele vai sair do lugar? Vocês acham que ele vai encolher? Só uma pergunta. Olha aqui uma parada legal, galera, ó. Isso aqui eu sempre gosto muito de fazer. Acho muito legal isso, ó. O material tá todo aplicado, tá? Olha só. O que acontece? Ó. Se eu der calor, enrugou? Encolheu? Não, né? O que ele fez? Foi pro lugar. Ó, esse material tá todo solto aqui por causa da espátula, quando a gente soltou, olha só. É só espatular ele e tá no lugar de novo, tá? Ou seja, quando a gente tensionou ele daqui para cá, lembrem das linhas de luz e das peças, né? A gente tem 1, 2 e 3 peças. Quando eu triangulei ele desse ponto para cá, eu fiz com que essa peça aqui, sob tensão, ela viesse daqui para cá. Então, o mesmo princípio de um aerofólio, o mesmo princípio de um para-choque, mesmo princípio de uma maçaneta, mesma coisa. O que aconteceu? Tensionou de uma ponta à outra, o centro está como? Sob pressão. Então esse centro aqui, ele nunca vai encolher, nunca vai fazer prega. Quanto mais calor, quanto mais sol pegar aqui, mais essa peça vai abraçar o meu retrovisor. Ela não vai encolher. Quer ver uma coisa? Vou mostrar para vocês. Vamos de novo. Terminei aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Bem rentezinho, ó. Tá? Material bem rentezinho, a peça, colado na peça, tudo ok. Vou pegar aqui uma flex treme e vou abrir esse material.
que ele faz? Sozinho, soprador. O que ele faz? Vai para o lugar, tá? Isso não é material, isso não é mágica, isso não é magia. Isso é técnica, isso é física. Tensionamento do ponto A para o ponto B, X de pressão, X de tensionamento, material PVC, plástico, termoplástico. O que ele faz? Abraça a peça. Quando eu falo para vocês que conhecimento muda a tua história, muda a tua forma de aplicação, é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, entenderam o princípio? Fizemos a frio, ok? Beleza. Vamos para a segunda aplicação. Eu quero mostrar para vocês como fazer a parte interna, com a fitinha, tudo bonitinho. Como fazer essa sobreposição, para ela não ficar em destaque, para ela ficar muito parecida com essa linhazinha aqui. E a gente faz a parte externa. E a última a gente faz com auxílio do calor, para passar um pouco menos de trabalho. Beleza? Vamos embora? Cola comigo. E vamos embora então, galera. Aqui eu já estou com a minha fita de corte, minha Knifeless Tape. E aqui o que eu vou fazer, ó? A minha primeira passada de fita, ela vai ficar meio milímetro para cá em relação ao risco que já tem no retrovisor, tá? Então eu vou deixar ela passando um pouquinho para cá. Por quê? Porque quando eu vier com essa, eu vou fazer primeiro essa peça. Quando eu vier com a segunda peça para cá, a linha, própria linha de corte, ela vai ficar exatamente em cima da linha de luz que já tem do retrovisor. Ou seja, a emenda ela vai ficar imperceptível. Ela vai ficar exatamente aonde já tinha uma linha, que é a linha da própria injetora plástica da fábrica, tá? Então, feito, passamos a Knifeless. Vou pegar o material. Uma coisa muito importante, galera, o lado do material, tá? Eu não posso aqui, ó, quando tem aqui o logo da Avery, eu vou aplicar todo ele nesse mesmo sentido. Eu não posso aplicar uma tampa na parte interna assim e depois fazer a parte externa assim. Dá diferença de cor, tá? A gente precisa se atentar a isso. Então eu vou fazer aqui o corte, vou tirar o material, vou colocar aqui em cima, bonitinho, deixar ele ali, paradinho. E ó, como que eu vou fazer? Vou fazer assim a tampa, tá? Então eu vou fazer a primeira tampa assim. Eu já vou cortar o excesso de material aqui. E lembrando, ó, a Avery e o logo da Avery e o logo, eles vão se manter para cá, senão vai dar diferença, tá? Feito? Vamos para a aplicação? Vamos lá. Estou com a logo da Avery nesse sentido, tá? Lembrem-se disso. O material não é bilateral, ele é unilateral, tem que ser feito sempre da mesma forma. Então aqui eu vou fazer o meu tampão exatamente da mesma maneira, ó. Eu começo com ele e tensiono, ó. Observem que o tensionamento da peça ele é o mesmo, tá, pessoal? Então, ó, eu tensiono ele da mesma maneira que eu tensionei com ele fazendo em uma peça só. Diferença: começo pelo vinco, puxo ele para as laterais e tá pronta a minha aplicação, né? Porque eu não vou precisar puxar para cá. Acabou de aplicar, eu já venho com calor, relaxando esse material, fazendo o pós-aquecimento dele aqui. Vou virar ele aqui só para finalizar essa partezinha aqui interna. Ela sempre dá um Fechou?
Vamos esquentar aqui. Faço esse pós-aquecimento da própria fita, né? Travei a fita e agora eu vou... Então aqui eu vou liberar, ó, o espaço para minha fita. Travo ela com o meu polegar e com a outra mão dou o primeiro tirão, né? Ó, o material já vem e eu vou com ela do início até o final. Fechou? Agora vou tirar o liner da fita, faço a aplicação dela. E uma coisa muito interessante, pessoal, que a gente precisa fazer antes de passar a fita para a segunda etapa de aplicação, que é a limpeza, tá? Então aqui, ó, eu já vou passar o álcool e fazer a limpeza do material onde eu acabei de passar a mão, onde eu passei a espátula. Às vezes a gente está com a espátulazinha com cera, né? Então é bem importante essa segunda revisão aí de limpeza antes de passar a fita, até porque precisa se fazer uma sobreposição desse material, né? E para ver sobreposição de um material sobre o outro, eu preciso sempre limpar o material que está embaixo. Então, por isso, muitas vezes o material volta, encolhe ou não tem aderência justamente nas emendas, tá? Isso é falta de limpeza. Vamos lá? Então agora, ó, quando eu colocar essa fita aqui, eu venho acompanhando o verdinho, ó. O verdinho vem acompanhando a peça que está ali. E o que acontece? O que eu tenho aqui é justamente a fita que vai me dar, a linha vai ficar exatamente na mesma linha que tem a injeção, a injetora, né, entre uma peça e outra de fábrica, beleza? Vamos para a segunda parte. Vamos então para a segunda etapa, lembrando que tá alinhados logo e site da Avery. Não posso me descuidar com isso. Então, ó, agora aqui, como é que eu vou fazer a aplicação? Igual, né? Ó, tensiono a quina para que não haja problemas. Tensiono com ele para cá, ó. A diferença é que aqui a gente amata direto, né, galera? Não vai ter aquela segunda triangulação lateral. Então, ó, a gente já vem, ó, matando. Aqui embaixo a gente tem o mesmo tipo de aplicação que a gente fez anteriormente. Mesma tensão, ele vai se comportar tudo igual. E aqui em cima, olha só que bacana, eu consigo dividir essa tensão aqui, ó, esse tensionamento, um pouco para um lado, ó, e um pouco eu vou fazer assim, ó, eu vou puxar um pouco para cá, ó, para dividir essa tensão sem me preocupar com isso ao final. Opa, puxei a fita. Deixa eu botar ela aqui, fechou. Sem precisar me preocupar com isso ao final desse processo, ó. Então aqui tá ok. Aqui, ó, o material fica todo relaxado aqui. Aqui também tá. Aqui também tá, vocês vão poder ver ele aqui, tá? E aqui a gente só vem trazendo, ó, a tensão lá de cima pra cá, ó.
Então aqui, ó, não tem, o material tá totalmente relaxado. Aqui também. Aqui eu só preciso soltar ele um pouquinho, ó. E relaxar ele aqui em cima da luz. E aí a gente tem um material aplicado aqui em cima. Vamos ver como é que ficou. Ver como é que ele vai se comportar, se ele quer encolher, se ele não quer, qual o trabalho que ele quer fazer. A gente já vai entender se a aplicação seguiu certinho os padrões, se não seguiu, ó, fininha, cantinho. Vamos ver aqui, já vamos fazer esse corte aqui em cima e vamos cortar a nossa com a nossa fita também na sobreposição. Então, primeira coisa, eu vou destacar aqui a sobreposição dele. Ó, vou dobrar o material, travar com o meu polegar, um tirinho, opa, um tirinho e faço o corte todo. Tiro aqui o excesso de material. Vamos lá, vamos tirar o liner. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa emenda. Vamos ver como esse material vai se comportar aqui. Olha só como ele fica exatamente, ó, na linhazinha que já foi. Se vocês voltarem um pouco o vídeo e verem como era essa linha sem a gente ter feito a sobreposição, como era a linha lá com o outro material, né, quando o material estava único, vocês vão ver que é o mesmo tipo de linha, mesmo tipo de acabamento, tá? Pois aqui, deixa eu fazer esse. Vamos fazer um outro corte, né? A gente fez o lado de baixo, agora vamos fazer o de cima. Rentezinho e vamos ver como esse material se comporta. Olha aí. Sofreu algum tipo de encolhimento? Voltou? Olha aí. Feito, galera. Então agora, ó, aqui é a mesma coisa que vocês já viram antes, né? Tudo. Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o terceiro e último retrovisor, agora com o auxílio do soprador, bem rapidinho, abraçando aqui. Finalizando, a gente finaliza todo o processo de quebra de memória, corta toda a volta e entrega para vocês, beleza? Então, vamos embora. E vamos lá então, galera, ó, lembrando, né, a gente tá todo ele alinhado, né, para o mesmo lado. Claro que aqui não tem uma sobreposição, não tem emenda, então, nesse caso, somente do retrovisor não faria diferença, poderia usar tanto um lado quanto o outro, tá? Então aqui, ó, a gente vai trabalhar diferente do que a gente já trabalhou, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a parte interna primeiro. Olha só que loucura. Essa parte interna a frio, tá? Para aí, que eu não quero que ele fique curto. Mas ao mesmo tempo eu quero que ele fique certinho na medida, né? Não quero precisar estar cortando esse material depois aqui. Só quero jogar ele para baixo. Tá? Então por isso que a gente vai começar por aqui. Ó, primeiro tensionamento aqui, tá? Travei aqui a cola do material, ok? E agora, galera, agora a parte mais legal da coisa. Olha só, a gente vai trabalhar com um pré-aquecimento entre 55 e 60 graus. A gente não vai trabalhar mais do que isso. E agora é simples o que acontece, olha aqui. Só cuidar para ele não virar. Aí que a cola
Tá vendo por que eu falo que não pode deixar um grande excesso embaixo? Que ele acaba trabalhando aqui com o próprio tensionamento, ele acaba grudando onde não deve. Tá, fechou. Ó, um leve calor entre 55 e 60 graus, um pré-aquecimento. E agora, ó, o que eu faço? Eu faço ele abraçar ali embaixo e aqui em cima, tá? Então, vamos soltar ele aqui. Não estava colado. Então, da parte inferior, aqui a gente vai sempre trabalhar da mesma forma, né? Soltando esse material para ele abraçar de uma melhor maneira aqui. E aqui é que fica o nosso último exercício, né? Ó. Tensionou para um lado, trava lá dentro e faz esse cortezinho aqui, ó, tá? Porque, ó, tá travado lá dentro do espelho, né? E pra cá, ó, a gente puxa a segunda parte, trava. Deixa eu tirar esse excesso aqui, não nos ajuda em nada. Lado 1, lado 2 e aqui, ok. Então, toda a volta feita, aplicada, tá? Ó, toda a volta, aqui feito também, ok, aqui, gira para nós aí, Ju, ó, todo feito, aplicado, e aqui, ó, aquela linha de luz que eu falei para vocês, que tinha lá no outro com a emenda que ficava aparecendo, ó, a mesma coisa, vocês estão vendo? Como aparece a mesma coisa, a mesma linha. Tá, então ó, ela mostra inclusive a diferença de cor, né, de tonalidade numa parte do camaleão para outra. E qual vai ser o processo agora, para a gente finalizar? Quebra de memória, tá? Quebra de memória, lembrando, entre 95 e 98 graus, toda a peça. Não adianta eu querer fazer quebra de memória só onde eu vou cortar. Toda a peça precisa sofrer essa alteração de temperatura. Então, o que eu faço? Começo sem o termômetro, tá? Ó, só no tato, elevando essa temperatura do material com tranquilidade, ó. E a gente vai trabalhando, ó, e vai elevando a temperatura até o momento em que tocar nessa peça não vai ser mais possível. Ela já vai estar em torno de 70, 75 graus. E aí sim eu entro com o termômetro para saber qual temperatura eu estou chegando. Isso aí a gente não vai mostrar para vocês, né? Isso vocês já viram em outras aulas, a nossa quebra de memória. Então a gente vai fazer o processo de quebra de memória, faz o corte e depois está pronto e finalizado. Fechou, galera? Quero agradecer vocês pela audiência de hoje, por estarem comigo. Tá aí, nós mostramos as 3 maneiras de fazer um retrovisor a frio em 2 peças, ou seja, com emendas ou com sobreposições, e com a utilização do calor e tensionamento, todos eles seguindo princípios básicos do envelopamento. Quando o que eu digo para vocês, qualquer uma das 3 maneiras que vocês fizerem na loja de vocês, seguindo os princípios, fazendo a finalização como precisa ser feita, vocês vão obter resultado, tá? Então respeitem os limites de vocês, respeitem os limites do material e não parem de evoluir nunca. É 1% ao dia, todos os dias, tá? Se tu ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, amanhã, às 8h08 da manhã, no meu Instagram,
tem o Café com Envelopamento. Lá eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre envelopamento, sobre a aula de retrovisor. Ficou alguma dúvida para ti sobre qualquer outra situação? Cola comigo que eu te respondo amanhã às 8 e 8 da manhã até às 9 tu pode ser meu convidado, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, se tu ainda não é inscrito. Compartilha, curte, tá? Compartilha com os amigos, com outros envelopadores, para que nós tenhamos de verdade um mercado melhor, um mercado maior. É o que todos nós queremos, independente da marca de material que vocês trabalham. A mão de obra precisa ser prêmio, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Te espero lá. Valeu!